Bom dia, mercado imobiliário. Bom dia, seller. Estamos de volta com o nosso Seller Talks 2026. E este ano a gente abre o nosso quadro com dois convidados muito especiais. Estão aqui comigo Carlo Beluso, head comercial da Cyrela, e Haline, conhecida como Hal, head comercial da Living. E hoje a gente vai bater um papo aqui onde eles vão contar um pouquinho como eles chegaram, como eles transformaram aqui a Seller, cada um com a sua marca, né? E os desafios para esse ano. Então vamos lá. Quem quer começar contando um pouquinho do que já aconteceu de bom e o que está por vir aí pela frente? Primeiro, um prazer estar aqui, Paula. Obrigado pelo convite. Olá, Seller. Olá, mercado. Minha história começa há muito tempo atrás. São 18 anos de Cyrela, de Grupo Cyrela. Comecei com a Living ainda uma criança. A Living tinha 1 ano de idade. Uma marca completamente diferente, uma estrutura completamente diferente. Ela trabalhava no modelo de joint ventures, então a gente tinha alguns parceiros comerciais de obra também, de marcas, que hoje estão aí super consolidadas no mercado. Tivemos a Planiplano como joint venture, tivemos a Curi como joint venture, entre outras. Essas são acho que as mais expressivas no período. E aí eu vim no comercial, então tive a chance de estruturar esse comercial da Living lá no começo. Era eu e um gerente comercial, eu entrei como analista. E aí, nesse momento, a Living cresceu muito. Ela depois deixou de ser uma JV e passou a ter as suas próprias obras, a sua própria engenharia. Então ela teve que ter uma imobiliária própria, que era, na época chamava de Selling, né? A Seller na Living chamava Selling, para diferenciar. Verdade. Então, ele tinha lá o seu diretor, né? Ele tinha uma estrutura apartada da estrutura da Seller. E aí, em 2009, eu fiquei com a marca, na marca Cyrela, aí num departamento que existia na época de estratégia comercial, que é um pouco do que a inteligência de mercado faz, já né, conhecido nas praças, mas era voltado para vendas. Então, eu olhava o que a inteligência de mercado fazia e fazia uma tradução para os corretores, para os gerentes. Então a gente ia lançar, vamos lançar na Vila Mariana, lá na região onde está o Quatri hoje. Tá bom. Inteligência de mercado vai falar valor de metro quadrado, quais foram os últimos lançamentos, densidade demográfica, renda, tudo isso. O que eu fazia? Eu pegava isso, mas eu olhava quais são os principais pontos de captação, quais são os colégios, onde que a gente precisa abordar, de que maneira. Era um trabalho interessante que deu um subsídio bacana para a minha jornada. Aí esse departamento se dissolveu, ele voltou a ter isso mais como protagonismo no inteligência de mercado, e aí eu fiquei no departamento comercial da Cyrela, isso 2009, 2010, na época que tinha um programa de incentivo, como não somos nossas campanhas, e aí os mais antigos vão até sentir saudades, que era o Star Club, que era um grupo de incentivo para vender os estoques. Afinal, isso é sempre muito importante dizer, né? A Seller nasce e tem o DNA voltado para a venda de estoque, né? Quando o Sueli, hoje a gente pode falar que ele foi um grande visionário e foi um primeiro a fazer uma startup, né? Porque 42 anos atrás, né? Não era startup que falava, era só arrojo, né? Era só visão. E ele monta a Seller muito com o propósito de poder vender os produtos remanescentes sem ficar com a visão, com o viés das imobiliárias, né? Terceiras. Na época, uma grande parceira nossa era a Lopes, que tem uma vocação muito maior para lançamento do que para estoque, né? E é natural, é assim o mercado. Então ele teve essa preocupação e falou, se eu ficar olhando para o nosso mercado de lançamentos, eu vou ficar refém. Então, a Seller vem com esse DNA, e aí eu tinha esse projeto na mão para tocar, para fazer os incentivos e coisas do tipo. Em 2012, tem uma grande revolução, tivemos uma grande crise em 2012, a empresa meio que se junta novamente, né? A Living e a Cyrela se tornam, já eram, obviamente, irmãs, né? Vamos dizer assim, mas elas se tornam com o mesmo corpo diretivo. Ou seja, o Orlando, na época, que era o diretor da Living, ele assume a cadeira de Cyrela também,
tem uma grande reformulação e eu volto para uma Living já mais adolescente, né? Uma Living já com seus 15 anos, não minto, ela tinha 10 anos de idade, com uma nova marca, diferente daquela que eu peguei, né? Numa identidade visual diferente e com produtos também já reposicionados. Então lá eu fico 2012, 13, 14, para em 15 voltar para a Cyrela. E aí é a cadeira que estou até hoje já como gerente comercial. Então, estar muito tempo trabalhando no Grupo Cyrela, em São Paulo, nas duas marcas, né, que hoje são as duas grandes marcas do grupo. Hoje temos uma caçulinha que é a Vivaz, que já está se tornando uma gigante, né, números sempre muito expressivos. Acho que isso é uma coisa importante até para você, corretor, entender que é fazer parte desse universo Cyrela. Quando a Cyrela resolve fazer algo, ela obviamente vai tatear para entender onde ela vai pisar, mas quando ela pisa e sente que tem alguma firmeza, ela vai até o fim. Então você pega, por exemplo, o escalonamento que está se fazendo de Vivaz, que é o que aconteceu com a Living há 18 anos atrás, né? A Living tem 19 anos atrás, eu entrei ali 21 anos. É isso, começa com um mercado de 300 milhões, para depois um mercado de 1 bi ou 2, e projeta-se lançar ou fazer coisa de 4, 7 bilhões em 5 anos. Isso é o DNA Cyrela. Nossa, eu ia falar isso, Beluso. Nós somos incansáveis, né? Incansáveis. É o nosso DNA, não tem jeito. Para estar aqui dentro, tem que ter essa energia. Exato. Né? Porque a oportunidade é muito... Ela é todo dia, né? Eu nunca fui corretor, né? Nunca fui da frente de vendas. E eu digo isso, já tive convites para ser gerente de vendas, já tive algumas oportunidades que passaram e eu não quis, porque eu acho que quem está nesse front tem que ter uma vocação. O corretor de imóveis, o consultor de imóveis, seja lá qual é o nome que a gente queira dar, mas para mim é o corretor de imóveis. É o corretor, é raiz. Ele tem que ter uma vocação muito forte. É isso porque aí. escutar 100 nãos para escutar um sim não é para qualquer um. Acordar, entre aspas, desempregado, porque você põe todo o seu custo, né? Você põe o custo na frente para poder gerar uma venda, não é para qualquer um. Você investe, né? É um investimento diário, não tem o garantido, né? É um empreendedorismo, é um empreendedor. né? É um empreendedorismo. Empreendedorismo num país onde a gente não sabe o dia de amanhã, né? Onde, por exemplo, a gente faz um forecast de lançamentos, um pipeline de lançamentos pensando em lançar 5 bi, e no meio do ano a taxa Selic sobe para 15%, como foi o caso, e a gente tem que rever. Mas o que acontece quando a gente está na Cyrela? Aí acho que é o grande ponto, principalmente num ano como é esse ano desafiador de 2026. Essa é a grande vantagem de estar aqui, porque as marcas do grupo já conseguem entregar, em percepção do cliente, uma vantagem competitiva. Em momentos de dificuldade, né, que o mercado está mais agitado, né, o mar está mais revolto, né, que é natural, todo mundo sabe, isso não tem, é só acompanhar o jornal e ler o que é economia. Ter a marca Cyrela, ter o sobrenome Cyrela, ter o sobrenome Vivaz e ter o sobrenome Living, faz o outro lado da linha, né, falando com o telefone, parar para te ouvir. Opa, tem coisa aí. Tem coisa boa que vem daí. Sempre. Porque Verdade. é uma marca de 62 anos, com uma outra marca de 19 anos, com outra marca de 6 anos, 5 anos. Entregando, produzindo. Se você pega os números de 25, são estratosféricos. É uma regional de 7 bilhões de reais em vendas. Em vendas! E quem vende? Ah, mas Beluso, também, né, no tamanho que vocês são de 5 mil corretores. Não. A gente, quando olha para a Vivaz, tem um número expressivo que ainda a gente não chegou no número que talvez precise ser. Que a gente quer chegar, né? Pelo volume que a Vivaz precisa, né? É o maior mercado. Minha Casa Minha Vida é o maior mercado do Brasil, né? Que não vai parar nunca. Essa é outra coisa legal. Mas quando se trata de médio, alto e luxo, quem que produz o que a gente produz? Quem entrega o resultado que a gente entrega? Com 600, 700, 800 corretores, né? Entre ativos, em que, né, cadastrados e ativos. É muito dinheiro para pouca gente. E desses 900, 800, quantos vendem? Então isso é uma outra reflexão. Se eu estou fazendo parte de um lugar aonde pode me propiciar
rentabilidades imensuráveis. Assim, uma venda de um produto de alto padrão, se você considerar o prêmio, você chega em comissões de 160, 170, 180 mil reais Exato. em uma venda. Ah, Beluso, mas isso é para poucos. Tá bom, vamos para o médio. Você vai ter comissões de 50. E não são tão poucos assim. E não são tão poucos assim. Você tem 40. Em 2 anos de mercado de luxo, nós vendemos mais de 150 unidades. E isso que você está trazendo me faz lembrar que a gente tem essa grande preocupação, né? De que todos os nossos corretores tenham a oportunidade e ganhem dinheiro. E que eles prosperem. E por isso que a gente não tem uma rede de associados tão grande. Exatamente. Porque senão isso dilui. E quando a gente tem menos pessoas, a fatia fica mais diluída de forma mais harmônica, né? E para entregar a bola para a Hal agora, quando você olha a transformação da marca da Living, agora teve um rebrand fantástico. E aí foi legal, porque a Hal me ligou um dia e falou assim, Peluso, você que está há muito tempo aí, me chamou de velho, entre aspas, né? Óbvio, mas tudo bem, ela está perdoada. Ela falou assim, quais foram os primeiros produtos que você lançou? E aí, olha que loucura, eu lembro direitinho de cada dia, de cada momento, meu primeiro dia. E aí eu fui lembrando, né? São marcas, como eu falei, são joint venture, então tem a marca das outras empresas. Então, é o Mais Curuçá, que é da Curi. Fato Clube Diadema, foi onde eu fui no meu primeiro dia, que é da Plano. Fato Clube São Bernardo, enfim. E você olha, isso era, né, uma joint venture com a marca Living. Que hoje lá. é o que é a Vivaz, né? Hoje Que a hoje- Living hoje não e atua hoje- mais nesse segmento. E você vê hoje uma Living entregando produtos como os HBs, né, os Home Boutique. Ou você pega os New Residence, que é a nova safra de produtos. Eu lembro o dia, nós temos um diretor aqui que é o Cunha, e ele era, já na oportunidade que eu trabalhei lá, na Living, o diretor. Ele era, na verdade, ainda o gerente de incorporação. Ele não era ainda o diretor. E a gente a gente lançou o Trimorumbi, lá na região ali da Vila Andrade, junto com a Conx, hoje Conx, na época era Citec, mas era Conx. E a gente fez um negócio de gelo, uma estátua de gelo, colocando como 7 mil reais um metro quadrado. Era um marco na nossa história de Living, vendendo um produto a 7 mil reais. E eu aqui vendo a evolução da marca da Living, chegando em 15 mil reais o metro quadrado. Assim, é mágico a transformação. Para um mercado que é uma potência, porque o mercado imobiliário está, infelizmente, de novo, num país bagunçado, vamos dizer assim, que é o Brasil, economicamente e politicamente falando, a gente sempre olha para os dois extremos da pirâmide. Ou a gente atua no Minha Casa Minha Vida, porque é o infinito, tem funding, tem dinheiro, né? tem pessoas, tem déficit habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida e a Vivaz. Ou olha para o rico, que é o luxo, que também falta produto, porque também falta reposição de produto. E dinheiro, teoricamente, não é problema, se o juros está de 15, de 10, não importa porque o dinheiro ele tem, fica esse miolo da pirâmide que é gigantesca. O Brasil é um país de classe média, né? Fica essa pirâmide gigantesca que todo mundo quer ocupar. Os maiores concorrentes que a Living tem são o meio da pirâmide. Certo. O que está entregando esse meio da pirâmide? E aí a Living vem com um rebrand espetacular, que está falando com a pessoa, com o jovem casal, com o Na cara verdade, da nem meia é mais idade. com jovem, né? A gente hoje vende apartamento de 150 metros, então é para famílias, né? Pessoas que hoje têm filhos. Então a Living hoje atua tanto em estúdios quanto até 150 metros a gente tem isso aí. produtos. Raul, Mas aproveita voltando, e né? conta um pouco, né, da tua história aqui, e aí você vai chegar nesse novo momento da Living para contar aqui pro pessoal. Legal, pessoal. Primeiro, bom dia. Eu sou a Haline, né? Meu nome é um pouco diferente, tem alguns Hs no meio, mas todo mundo me conhece como Hal. Paulinha, é um prazer estar aqui hoje com você. Prazer é nosso. Estou na Cirela há 12 anos, passa muito rápido, bastante Muito. tempo já. Eu entrei como estagiária na área de loteamento, que era uma área que fazia loteamentos em alguns lugares do Brasil. Então, nessa época, como estagiária ainda, a gente ia para Maricá, no Rio de Janeiro, a gente tinha Uberaba, Uberlândia, Sorocaba, aqui em São Paulo. E aí a gente não tinha seller lá. Então, eu era do comercial e nosso trabalho era ir para esses locais, ver quais eram as imobiliárias que melhor trabalhavam na região,
que dominavam o mercado ali, e aí convidar, né, para fazer parte das vendas do nosso produto. Certo. É um trabalho muito diferente do que é hoje na Seller, né? Trabalhar com uma house hoje, ter quem vende junto com a gente diariamente é muito bom. Então, acho que isso é uma das grandes fortalezas que hoje a Living tem. A Living e a Cirela também. Sim. Mas a gente tinha que abrir esses mercados de vendas nessas regiões. E aí era muito interessante, aprendi muita coisa, conheci muita gente. Provavelmente despertou o seu lado comercial, né? Sim, foi aí que começou. Seu começo de carreira, É isso né? aí. Eu já tinha outro trabalho como estagiária também, e aí eu atuei como vendas, eu vendia um clube associativo. Chegou a vender. Vendi, comecei vendendo. Eu também, eu comecei no shopping, fui Comecei vendedora de vendendo. shopping. Depois eu consegui estágio e aí encarreirei na psicologia organizacional, que bacana. Isso aí, tá no sangue. Todo tá mundo no aqui sangue. tem um sanguezinho de É isso vendas. É o que eu falo, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. E aí, nessa época, eu vendia um plano associativo, era uma venda difícil também, que a comissão não chegava a 180 mil reais. Acho que era 70 reais, 80 reais por venda. Mas aí despertou, né, gostar de trabalhar, estar perto de vendas, que é um negócio que tem dentro da gente. E aí, depois de um tempo, loteamento é um negócio muito lucrativo, muito rentável, mas a operação, como a nossa base é São Paulo, ela é um pouco cara e a aprovação de loteamento ela também é um pouco mais demorada. Certo. Então, foi uma área que a empresa optou em não seguir mais fortemente como a gente atuava em várias regiões do Brasil. Né? E aí, nesse período, falei, putz, que agora? O que eu vou fazer aqui? Tá acabando, meu chefe tinha saído na época. Nessa época, né, eu entrei no final de 2014, e aí me formei, e aí tinha que ser efetivada, e era uma época que muita gente estava sendo desligada, até pela crise que a gente estava vivendo. Então, toda sexta-feira passava uma galera sendo desligada, e eu falei, putz, o que eu vou fazer agora? Uhum. E aí, a gente batia ponto naquela época, e eu batia ponto no andar que ficava a Seller. E eu não conhecia ninguém da Seller. Mas eu passava sempre, e via sempre um cara na frente que me encarava, e eu encarava ele também. Ele olhava, me encarava, eu também encarava ele. E aí depois eu fui descobrir que ele era o Orlando. E aí a pessoa da RH, eu fui falar com ela, falou, tá acabando meu período aqui, a Cirela tem uma potência de vendas, eu quero fazer parte dessa potência. Tem como? Com quem eu posso falar? Para onde eu posso ir? Vou marcar uma conversa sua com um cara brava que eu via todo dia lá no 10º andar. Sensacional. E aí marquei uma cara, pois Eu lembro. Esse detalhe. Eu lembro porque, um parênteses agora, não sei se você sabe, o Orlando me chamou e falou, cara, tem uma menina de DU, que o Everton, na época, era o RH, era a Paula da época, e falava assim, mãe, ele quer falar sobre, será que vale a pena? Eu falei, vai escutar. No pior das hipóteses, você vai falar não. Falei, você tem razão, mas vamos ouvir. Ó, tá aí. Olha aí. Tá aí, ó. E aí o Everton, na época, né, foi que ajudou essa conversa, né? Porque Sim. o Orlando já era diretor, né, eu estava num departamento que ele não assumia, não fazia parte dessa gestão. Conseguimos a conversa, deu super certo, né? Orlando, conversamos para começar com a área da Living, eu ia continuar tocando DU, porque ainda tinha estoque, que era loteamento. Sim. E aí também comecei a atuar no interior da Living. Então era Campinas, Jundiaí. Comecei com esses produtos, que ainda a gente tinha estoque ali. E aí depois assumi a Living em São Paulo, e aí estou há 8 anos já na Living em São Paulo, liderando esse time do comercial. Nosso principal trabalho hoje é facilitar para o corretor a venda. Né? Isso. Então a gente precisa garantir para a empresa que a gente seja tão lucrativo quanto a gente se propôs a ser. Então a gente tem hoje um combinado do que a gente se propõe a fazer, a quanto a gente se propõe ganhar naquele projeto. Então, a gente garante tanto essa parte da empresa, quanto como que eu facilito para vendas, para os corretores, para ajudá-los a vender, criar campanhas de venda, ensinar a montar fluxo de pagamento. E hoje a gente tem um grupo aí de supervisores, tanto na Living quanto na Cirela, fantástico. Sem eles. Que estão todos os dias nos plantões e nos apoiam aí. Aqui a gente fica aqui mais no escritório, mas eles ficam nos plantões e nos apoiam como ninguém. É um time fundamental para que a gente consiga fazer esse trabalho, né? Tanto facilitar para o corretor, quanto também garantir aqui que a gente consiga as margens que a empresa se propõe a fazer. Se eu pudesse resumir o comercial numa frase, seria vender o mais rápido possível com a maior margem possível também. É isso. Ótimo Se eu vender resumo. com velocidade, Ótimo resumo. respeitando a margem, gol.
Aproveitando esse seu resumo fantástico, só queria dar mais uma aprofundadinha, porque tem muita gente nos ouvindo que é de fora, e mesmo quem já tá dentro da Seller, que às vezes não tem noção de todas as interfaces que vocês têm. Uau. É o marketing, é negócios, é a incorporação, É isso aí. vendas, que Boa. são os nossos diretores de vendas, é o Orlando, É isso é o aí. RH, é a secretaria. Conta um pouquinho, né, dessa esteira aí, todo esse entrelace que vocês fazem, que se resume no que você falou, mas vocês, olha, rodam aqui dentro, milhões de comitês, É isso aí. reuniões. Conta um pouquinho dessa dinâmica pra gente. E acho que todo o objetivo disso, né? A gente tem muita interface o tempo todo, na verdade, com incorporação, que é quem acompanha o projeto do começo ao fim, marketing, PDV, e é tudo para garantir que a gente consiga fazer a melhor coisa para vendas. Para quando ir para vendas ou para o cliente, a gente conseguir entregar São o melhor muitos resultado. cuidados para que a entrega para o corretor seja a melhor. Exato. E às vezes quem tá lá sentado no stand, chegou lá, tá tudo pronto. Exato. E mas tem uma trabalheira por detrás. Ou às vezes nem sempre tá, né? Porque a gente faz... Esse ano, por exemplo, a Living tem 11 lançamentos. Então, é um ano corrido pra gente de lançamento. Temos, né, alguns produtos em estoque também. Então, nem sempre tá como a gente gostaria. Verdade. Mas a gente, né, tenta ajustar para que quando a gente chegue pro corretor, tá da melhor forma. Então, nem sempre tá o perfeito, mas a gente se esforça para sempre entregar fez o sempre melhor. o perfeito. Exatamente. Faz o nosso E o nosso melhor. papel é sempre melhorar, né? É Então, isso não estamos aí. muito bem nesse, como a gente melhorar no A próximo. acho que a grande, se pudesse resumir mais uma vez, é o seguinte: todos os nós que aparecem, que podem atrapalhar a venda, no que tange a empresa, é o comercial que tem que desatar esse nó. Eu sempre falo que é o seguinte: se o vendedor estiver gastando energia com algo que não é venda, tá errado. Tem um problema com o relacionamento com o cliente, a gente precisa resolver. Porque se o cliente ligar para o corretor para ele resolver um problema como cliente da empresa, a empresa está falhando porque o nosso departamento de relacionamento não está atendendo. Se tem um problema na engenharia e ele liga para o corretor para falar que está com problema na engenharia, a gente tem que corrigir. Se está com problema no crédito, a gente tem que corrigir. Então, a gente trabalha para deixar a pista mais livre possível, Isso sem aí. obstáculo. Por quê? Porque a energia gasta para vender tem que ser 100% para isso, porque é difícil. De novo, são 100 ligações para uma poder falar vamos ver, não é nem a garantia da venda. E aí, então a gente tem, desde a hora que compra o terreno, compramos o terreno. Então o Orlando participa do comitê, ele aceita, vai lá, fecha o contrato. Então, vendas tá lá na hora da compra do terreno. Que produto que vocês estão pensando, qual é o valor de metro quadrado, se faz sentido isso aqui, se não faz sentido. Deram o ok. Entra na esteira, porque aí tem que passar por incorporação, eles vão desenvolver projeto e tal. Tem um departamento que a gente chama de passagem de terreno. Então, a hora que o departamento de terrenos entrega o terreno para a incorporação. Vendas já está ali. Muito mais como ouvinte, para poder entender o que virá, que safra que virá, como virá, mas, obviamente, já dando pitaco. Olha, passei num concorrente e esse terreno que vocês estão falando que tem que ser 4 dormitórios, não sei se faz sentido. E tal, são nuances. Aí o produto é desenvolvido, vai para marketing. Briefing de produto, briefing de campanha. Aí estamos lá dentro, já com a voz... Cria-se uma alma para cada Alma projeto, de cada né? projeto. Uma história para cada projeto. Para poder ter a persona certa, para como vamos oferecer. Ou seja, eu já vou criando também na nossa cabeça e da empresa para quem que eu vou ofertar. Então, já tem um lado corretor falando aqui. E a gente olha, tentando sempre facilitar, respeitando as margens, respeitando o tier da empresa, respeitando todas as premissas que a companhia nos coloca. Beleza. A partir daí, temos que fazer a tabela. Aí é 100% comercial. Aí chega a viabilidade para nós, chega o quadro de áreas, né? Todas as áreas de todos os apartamentos, a gente fala assim, tá bom, por que a aprumada 1 vai ser mais cara que a aprumada 3? Por que a aprumada 2 é mais barata que a aprumada 4? Como que a gente vai precificar do meio, de baixo para cima, de cima para baixo? O meio tem que ser 1, né? Enfim. Tem vaga, não tem vaga, tem depósito, se vincula, se não vincula. Beleza, isso é a parte ainda de precificação. Aí, temos que pensar na estratégia. Que dia é o meeting, quando que abre o stand, quando que é o treinamento da maquete, quando que é o treinamento que a gente tomou uma atitude, aí a pandemia nos obrigou e a gente continuou, que são as gravações dos nossos treinamentos, que ficam na esteira, que o RH, e aí Paula... Fica na academia. A gente teve um projeto junto na época da pandemia, que é a esteira,
que é onde a gente consegue fragmentar em pílulas de informações para... Ah, não quero saber o que o marketing vai fazer, mas eu quero só saber de venda. Vai lá no capítulo vendas, você consegue pegar. Então, facilitou muito, a informação ficou muito mais dinâmica. Então, como vamos fazer esse treinamento? Quando que a gente vai abrir o stand e quando que a gente vai abrir essa roleta? Estratégia. Aí Aí só começou o jogo, isso, né? aí que a gente vai começar a trabalhar. Aí, né? Exato, começa aí. Depois do meeting, treinamento, que o jogo começa Exato. aí. Aí a gente Mas tá é mais próximo da muita coisa Seller. por detrás Sim. até chegar, né, a bola no gol ali. E eu acho que uma das principais coisas, o Beloso passou aí por todas as áreas, mas quando chega, desde que chega em produto, o terreno entrou dentro de casa. A gente começa a pensar qual história que a gente vai contar, tanto para o corretor quanto para o cliente. Perfeito. E eu acho que isso é uma das coisas que diferenciam a Living e a Cyrela das outras empresas do mercado. Então, cada produto que a gente lança é pensado de fato no detalhe. Assim. É isso aí. Cada área, a Living agora, né, o Beloso comentou um pouco, a gente criou uma nova marca da Living, que é uma marca do Grupo Cyrela, que está se especializando em propor bem-estar para os clientes. Então, a gente virou especialista nessa área. Isso. Então, todos os nossos empreendimentos agora vão ter sauna, academia, todas são assinadas pela Matrix. A gente tem uma parceria agora com uma empresa que chama S-Plan, que trouxe um equipamento super inovador para as academias da Living também. Então, é um conjunto de coisas que vai fazer a gente se especializar numa área, mas é tudo para proporcionar isso para o cliente, uma experiência diferente, e também para contar isso para o corretor, né? A gente só vende o que a gente acredita, né? A gente sempre fala isso aqui na Seller, e aí acreditar naquilo faz parte da história que a gente vai contar e da alma que a gente traz para cada produto. Tanto na Living quanto na Cyrela, isso é muito bem feito, né? A Cyrela, ano passado, lançou empreendimentos assinados pela Dolce & Gabbana, pela Armani. Isso, então, tudo tem muita Farina. história por trás que faz a gente ser o que a gente é. Assim. Perfeito. Eu estava conversando com uma pessoa, se ela estiver me escutando, ela vai saber quem ela é, mas eu não vou revelar aqui. Que veio do mercado, está trabalhando conosco, e ela falou, puxa vida, estava fazendo uma conversa de acompanhamento, ela falou, nossa, eu achei que eu sabia tudo. Quando eu cheguei aqui é muito diferente, porque vocês, além de ter quantidade, vocês têm profundidade. Geralmente, quando você trabalha com quantidade, você não dá profundidade porque não dá tempo. Isso. E quando você dá profundidade, você trabalha com menos quantidade para dar a profundidade. Ela falou que vocês fazem os dois. Então eu tô reaprendendo tudo. Falei, meu, que bacana ouvir isso. Eu vou repetir. Porque às vezes a gente não consegue expressar isso. A gente só fala, aqui a gente trabalha muito, mas trabalha feliz, porque a gente acredita na empresa, a gente respira a empresa, a gente se identifica com os nossos valores. Os nossos valores são muito fortes. A nossa cultura é muito forte, né? E eu falo, puxa, como todo dia a gente está aprendendo. Todo dia, com todas as áreas, com cada conversa, com cada detalhe, com cada área. É muito gostoso. E é muito o que você falou. Aqui é um lugar, eu tô há 12 anos, Beloso há 19. 18. 18 anos. E um mês. É um lugar que, primeiro, não dá pra perceber que passou tudo isso, né? Eu entrei uma menina novinha, hoje eu tô ficando mais velha já. Eu era Esse um prazo garotão. de falar, eu sou a mais nova, já não é realidade mais. Poxa, durante anos ela falou isso pra gente, né, Pois Beluso? é. Um dia chegaria, sabia? Mas é um lugar muito gostoso de trabalhar, que as pessoas se respeitam. Quem trabalha aqui trabalha com brilho nos olhos. Né? Eu tô aqui há 12 anos e meu olho ainda brilha a cada evento, a cada meeting, a cada reunião com a diretoria. É tudo muito feito com... Óbvio, é um trabalho, tem que ser lucrativo, né? Todo mundo tá aqui também para ganhar dinheiro, mas é prazeroso. Dá orgulho de fazer parte de uma empresa como a Living, a Cyrela. Aproveitando isso que a Raul falou, né? Porque as pessoas me perguntam, ainda mais no mundo de hoje, né? Todo mundo quer estar no novo lugar, quer fazer uma nova, né? Quer fazer uma nova experiência, o mundo tá assim, e falam, 18 anos, né? E aí eu falo, sério? Já foram 18 anos? Obviamente que eu lembro cada dia, cada minuto. Eu lembro do meu primeiro dia na Living, na rua 7 de setembro, Fato Clube Diadema, era um domingo, 9 de dezembro, 8h30 da manhã eu cheguei no stand. Ou seja, é marcante. Esse dia, todo dia me faz lembrar esse primeiro dia. Né? O Jeff Bezos fala, né, que todo mundo tenha que ter a noção de... Como é o seu primeiro dia de trabalho?
Seu primeiro dia de trabalho, você tá com a pupila dilatada, porque você tá com, né? Energia. Com a energia, você tá querendo Expectativa. conhecer, você tá querendo absorver tudo o mais rápido possível. Se tiver que fazer, você faz. Você não sabe quem é o presidente, se tiver que falar com o presidente, você fala. Você não sabe quem é o diretor, se tiver que falar com o diretor, você fala. Você não tem os filtros que o dia a dia vai te proporcionando. Se a gente fizesse isso todos os dias, é o nosso maior potencial. É isso aí. Eu tento fazer com que todos os dias seja o meu 9 de dezembro de 2007. É isso aí. 2007? Não, 2007. Perfeito. Por quê? Porque foi o dia mais marcante, uma dos dias mais marcantes da minha vida. É esse, o dia que eu casei e o dia que nasceu minha filha. Muito legal. É isso. Por quê? Porque são 18 anos de relacionamento, e é relacionamento mesmo, não é só uma obrigação de trabalho, é relacionamento. Aqui eu cresci como profissional, aqui eu tive os reconhecimentos profissionais, aqui eu fiz amizades, aqui eu fiz amigos que não estão mais, que eu vou levar pro resto da vida. Aqui eu fui padrinho de casamento, aqui eu tive padrinhos de casamento. Então, Faz parte da sua vida você de quer verdade. o bem, você quer o bem de todo mundo. Se alguém da Seller levantar a mão e falar preciso de ajuda, Exato. iremos ajudar. A gente tá sempre A à gente disposição. tem eu nem sei se pode falar, mas a gente tem um fundo do bem, Pode. que é algo espontâneo, foi espontâneo, porque isso é DNA da empresa. Exato. Isso é seu Eli, a forma Transbordando, é a forma de ele transbordando. estar presente sem precisar falar. Exato. Então a filantropia sim faz parte do nosso DNA. Exato. Ajudar o próximo sim faz parte do nosso DNA. Ver, por exemplo, menores aprendizes do nosso lado crescendo, voando do jeito que cresceu, é de um orgulho. Na hora que você vê Kaique, na hora que você vê a Bia, na hora que você vê a Rafa, são 3 exemplos que estão ali no nosso dia a dia, é de se emocionar. Você fala, cara, não é possível. É possível. Então, assim, quem quiser vir trabalhar aqui, venha muito com o coração aberto. Venha para entregar e para receber. Porque se você só vier com viés, eu vou só ganhar dinheiro, tá tudo bem. Você pode vir para cá, será super bem recebido. Mas você tá deixando um monte de coisa passar. Então, vem ganhar dinheiro e vem aprender. Exato. Vem crescer como profissional, como pessoa, como ser humano. Porque a aqui transformação que a gente fala. porque né? aqui Nós é uma transformamos transformação. vidas e nos transformamos. 360, é uma transformação 360. E aí você citou algumas pessoas que cresceram no decorrer dos anos junto com a empresa, né? Que começaram ou Sim. jovem aprendiz e hoje está com a gente há bastante tempo. E isso também acontece muito em vendas, né? A gente vê hoje na liderança da Living, a gente tem o Teló, que foi corretor, que foi Sim, inclusive gerente muito. campeão de vendas do ano passado. Começou como corretor. O Elias começou como corretor também, foi Sim. meu supervisor. E hoje também é gerente. O Eric, a Carla. Então, muita gente começou. A Carla não era nem do mercado, por exemplo. Entrou no mercado aqui na Cirela. Foi corretora há muitos anos. Ligava o dia inteiro no Infinity Nova Clabin, Carlinha. Ficava o dia inteiro no telefone. E aí virou gerente de vendas. Então, esse crescimento também acontece desta Com forma. certeza. Tanto os superintendentes. E o hoje, Orlando, né? Todos- O Orlando Sim. corretor. Todos Entrou com começaram- 22 anos de idade e Sim. corretor fazia pirata. Exato. Hoje Então é- todo mundo tem essa bagagem, essa experiência, esse acompanhamento de mercado para ajudar hoje quem está entrando e quem já está com a gente. Sim, É aqui isso é mesmo. possível. Só que tem que ter resiliência, tem que ter paciência, tem que ter vontade, tem que mostrar trabalho, tem que estar com a cultura da empresa no seu dia a dia. A cultura da empresa não precisa estar na parede. Exato. Eu costumo dizer muito, as pessoas às vezes pedem uma conversa de carreira, né? Ai, mas qual é o meu plano de carreira? É você. Quem faz é você. Você vai ser protagonista da sua história e as oportunidades vão passar. Basta você estar se preparando e agarrar, né? Então, cada um tem um time. Uns crescem mais rápido, outros em outro tempo, mas as oportunidades estão aqui para quem quiser. Exato. Né? E tem oportunidade em Paulinha. Exato. E outra coisa que eu falo é não pule etapas. Porque às vezes você pular uma etapa, vai vir um tombo. Um passo de cada vez que vai dar certo, né? É isso aí. Então, às vezes tem uma ansiedade, principalmente quando você lida com a área de vendas muito próxima, que você vê eles ganhando um dinheiro também, né? Realmente diferente do que é exato. uma carreira de CLT, mas tem para todo mundo, cada um no seu tempo. isso aí. E para o corretor, a Seller realmente é um diferencial em questão de ganho.
né? A gente vê pessoas que transformaram a sua vida aqui dentro. E até falando de Vivaz, a mesma coisa está acontecendo, né? Cada um dentro ali do seu nicho, né? Do seu público, mas consegue fazer essa história, transformar a sua vida, tanto internamente, como nós falamos, que você vai se tornar aqui um ser melhor, né, respirando essa nossa cultura, mas como também de ganhos financeiros. Então, se você, corretor que está aí fora, nos escutando, depois tem o nosso link, se inscreve, vem bater um papo com o pessoal da área de pessoas, a gente está aqui com o coração aberto, né? E eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para a gente finalizar aqui esse bate-papo que tá tão gostoso que a gente ia passar horas aqui. Queria mesmo. Horas aqui. Mas eu queria que cada um mandasse uma mensagem bem especial, seja para o nosso corretor da Seller, para nossa família Seller, ou para o corretor de fora que está nos assistindo, ou até um profissional de CLT, entendeu? Que queira fazer um encarreiramento aqui no back-office, ou até no próprio Grupo Cyrela, para que vocês passem essa mensagem. Quer começar? Pode começar. Eu começo. Primeiro, acho que para quem está fora, eu acho que é a grande oportunidade que você pode ter. Se você quer ser corretor como profissão, ou trabalhar no departamento comercial, ou trabalhar no back-office de vendas, e tem a oportunidade de entrar no Grupo Cyrela, seja na qual marca for, faça a escolha como eu fiz há 18 anos atrás, né? Sou jornalista de formação. Nunca imaginei na minha vida fazer mercado imobiliário e muito menos na área de vendas. Eu poderia trabalhar no mercado imobiliário como relações públicas, né? E em um determinado momento da minha vida eu resolvi fazer esse spin-off e falar, preciso mudar. A gente lê um monte de livros dizendo, às vezes você tem que, né? Tem até o livro Liga o Fô, né? Eu fiz isso com a minha carreira e acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida até hoje. Na vida profissional. E eu nunca vou esquecer quando eu olhei pro espelho no primeiro dia de trabalho, nesse domingo, antes de sair de casa, eu dava tapa na minha cara, minha mãe falava que você vai se machucar, eu falava, não perca essa oportunidade. Pode ser a oportunidade da sua vida. Nunca vou esquecer. E então, às vezes aparecem essas oportunidades e a gente tem medo de entrar, né? Orlando fala um negócio muito legal, isso também marcou muito nos feedbacks que eu tenho com ele. Falou, às vezes a gente trilha um caminho até o portal. Aí você está diante do portal e você não tem certeza se você quer dar o passo para o portal. Porque o caminho até o portal, você vai cheio de vontade. Porque é um caminho, é uma construção. Mas na hora que você termina, e aí o portal está lá falando, é só dar um passo para você entrar, que muda completamente as responsabilidades, completamente a sua rotina, completamente o que você pensava, e nem todo mundo tem coragem de entrar nesse portal. Então, a construção do caminho até o portal é muito importante, para que na hora que o portal estiver lá, você mergulhar. Que eu acho que é isso, para você que está fora da Seller e da Cyrela, né, do grupo, e queira fazer parte. Vem para cá. Eu vou fazer... Entra que a água está quentinha. E está de verdade. Porque aqui, no momento de crise, é o melhor lugar para você estar, por conta da marca, solidez financeira, história, etc, etc. E no momento de boa, é aqui que você tem que estar. Porque a hora que a onda é a onda gigante, é a onda de Nazaré, para quem gosta de surf, e você vai descer lindamente essa onda. Vai surfar literalmente essa onda de prosperidade, que é este lugar que a gente está aqui. Então aqui é na boa e na ruim. Aqui você tem que estar e preparado, você nem vai sentir. Enquanto em outros lugares o mar é revolto, aqui pode ser uma marola. Por quê? Porque a gente tem base, tem solidez, a gente tem construção para que isso aconteça. E para você que é da Seller e da Vivaz, aproveite. Você já está aqui. Então, o RH proporciona N cursos, N workshops. Não vai lá e fica no celular. Dá um tempo para você. Sai da tela. Escreva. O Orlando falou um negócio de uma reunião hoje que, segunda-feira, não sei que dia que a gente vai transmitir, mas foi recente. Cara, ninguém anota. Por que ninguém anota? Porque a gente acha que já tá sabendo o que tá falando. Sei de tudo. Cara, assim, eu faço o mesmo erro, tá? Não sou exemplo pra nada aqui não, mas são reflexões. Mais uma coisa que eu aprendi depois de 18 anos. Cara, anota. Ontem na reunião comercial, as reuniões de terça-feira, eu com meu caderninho no lápis, pra ser mais old school ainda. Então, aproveita que você já tá dentro. Vocês já sabem, vocês já estão
sabendo quem é do crédito, quem é do jurídico, quem é do comercial, como que é a esteira de vendas na Vivaz, quem é a empresa X, quem é a empresa Y que vai ajudar na questão do crédito, como que faz, tem academia. Tanto na Vivaz, que é a Vivaz Então, Play, tem a nossa academia Seller. Aproveite, já que você já está aqui dentro, já que você escolheu, foi uma escolha, ninguém te obrigou a estar aqui. Então, já que você está aqui, curta porque é sensacional. Eu tô aqui há 18 anos e eu quero ficar mais o tempo que Deus me permitir. E o Orlando também, obviamente. A Paulinha falou um pouco de oportunidade, né? E eu acho que a gente todo dia tem essa chance de agarrar uma oportunidade. Mas o que eu digo aqui na Seller, na Cyrela, na Living, é que você tem que estar preparado porque o cavalo vai passar na sua frente. Vai passar. Não tem como não passar. Não tem, porque a empresa vem num crescimento muito grande. Exatamente. Em qualquer marca que você tiver, o cavalo vai passar. A gente está crescendo o tempo todo, a gente tem lançamento o tempo todo, tem que fazer campanha de estoque. A Cyrela não quer parar, a Living não quer ter só 20 anos, a gente quer chegar a 100 anos, a Cyrela a 150 Infinito. anos. Buscando inovação, O que vai acontecer é que isso modernidade. só vai crescer. Então, quem quer fazer parte disso, é muito forte isso que aconteceu com a gente, né? Aconteceu comigo. Eu estava na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. E graças a Deus, eu me dei o meu melhor também, e até hoje não tem como não dar, né? A gente fala que o bichinho pica a gente e a gente segue. Mas isso acontece o tempo todo, diariamente, com você, corretor, que às vezes passa um cliente e você não está preparado. Tem que estar preparado, tem que vir com vontade. Então, o que eu tenho para dizer, para a gente fechar aqui, quem quer crescer, quem quer oportunidade para mudar de vida, ou para ter uma carreira de vendas, ou no comercial, na Seller, Vivaz ou Living, qualquer empresa do grupo que seja, aqui é o melhor lugar. Não estou falando isso porque eu estou aqui há 2, 3 anos, são 12 anos, entrei como estagiário, eu contei para vocês, e esse lugar mudou a minha vida. O Beluso falou um pouco da história dele, eu casei aqui, provavelmente vou ter filhos aqui dentro também, né? Não pretendo sair tão cedo, mas hoje conheci meu marido dentro da Cyrela, e a minha vida é aqui, né? Eu vivo mais aqui, muito mais aqui do que em casa. E é um prazer. É sempre bom, é sempre diferente. São 12 anos, como eu disse, e parece que passou muito rápido. Exato. Então, quer oportunidade? Quer crescer? Vem pra cá, vem aqui trabalhar com a gente, vem aqui conhecer a Paula, o time do RH, que é super especialista em pessoas, para que a gente continue construindo aí a Living, a Cyrela e a Vivaz como as maiores empresas do mercado imobiliário da América Latina. É isso aí. Como a Raul disse, nós gostamos de pessoas, nós cuidamos de pessoas, né? E nós aguardamos por todos vocês. E quem é da Seller, também a gente continua à disposição. Então, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, foi incrível. Só para deixar registrado, já que estamos falando de oportunidade, hoje estamos gravando no começo de fevereiro de 2026, e a empresa hoje vale 13,5 bilhões de reais. É a maior empresa, o maior market capital do mercado imobiliário nacional, líder, e as ações hoje na casa dos R$30, e a promessa é de muito mais pela frente. Então, superar a marca dos 10 bilhões foi muito comemorado, e hoje a gente já está olhando para os 15 e não vamos parar por aí, porque aqui a gente é incansável. Então, parabéns à diretoria, parabéns à presidência, parabéns aos corretores, ao back-office, ao pessoal da obra, ao pessoal do relacionamento com o cliente, enfim, todo mundo que faz essa máquina girar e que faz essa empresa valer 13,5 bilhões de reais. Até arrepia, ó. É maravilhoso, é maravilhoso. Maravilha, muito obrigada, pessoal, audiência, queridos, muito obrigada e até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.